nessa prática, nesse caminhar, eu sempre lidei com grupos e famílias. E aí eu vi a necessidade de buscar aqui no Instituto uma formação para ampliar o olhar para a família. E nessa caminhada, eu acabei construindo uma técnica para atuar com casais e famílias a partir de 2 conceitos que eu aprendi aqui, que foram os conceitos de projeção e conversação externalizadora. É interessante porque, quando às vezes eu percebo o movimento da aprendizagem, eu vejo que a gente vai solidificando alguns conceitos ao longo da caminhada, e aí a gente encontra com um que amarra. E aí a gente compreende algo ou amplia algo que já estava ali sendo solidificado, né? Esses 2 conceitos eu acho que foram importantes para a construção dessa técnica e que tem me auxiliado a lidar com casais e famílias. Esse é um trabalho, né, como eu falei, de conclusão de curso. E eu vou entrar no primeiro conceito, que é o conceito de projeção, e o impacto desse conceito nos relacionamentos. E, coincidentemente, o texto que a gente leu, né, para esse final de semana, tem muito dessa questão da projeção. É a partir do texto, a análise das identificações projetivas desses autores. E eu vou recortar aqui algumas questões desse texto que eu acho que são importantes para vocês entenderem o meu caminhar para construir essa técnica. Uma coisa que ele fala que é importante, ele se refere ao termo que foi criado pela Melanie Klein para designar um mecanismo de defesa que se traduz por fantasias em que o sujeito introduz partes cindidas da sua consciência no interior do objeto para lesá-lo, possuí-lo ou para controlá-lo. Eu observava na prática clínica que, muitas vezes, na dinâmica ali entre a família ou entre o casal, eles não conseguiam perceber o que era seu e o que era do outro. Havia uma mistura muito grande, e isso dificultava o processo da terapia ali ou do auxílio da família. Era sempre um discurso muito projetado no outro, como se o outro fosse a raiz de todos os meus males. E aí eu pensei na necessidade de auxiliar a família a fazer um movimento de recolher o seu material, porque senão o negócio não andava. Como eu falei, é um mecanismo de defesa, né, do psiquismo, para lidar com conteúdos conflituosos, ou aqueles desagradáveis, difíceis de lidar. E aí, por isso que as pessoas acabam fazendo isso. Elas colocam no outro porque é mais fácil enxergar no outro do que em mim. A questão é que, quando eu coloco no outro, eu não elaboro. E aí, esse é um impasse para o avançar da terapia. É um movimento presente nas relações familiares entre os casais, e os membros jogam uns nos outros essas partes, aqueles conteúdos, e eles sentem que pertencem ao outro. Isso que é interessante, como eles não se dão conta que o conflito é seu. Eles acham que o conflito é do outro. E nesse movimento, né, eles acreditam nessa verdade, esse conflito é do outro, esse problema é do outro. Isso impacta nas relações, porque se eu não sei separar o que é meu do que é do outro, eu vou tender a jogar sempre questões minhas no outro, e eu vou atribuir ao outro características, dificuldades que, na verdade, são minhas. Ou são, às vezes, o outro até possui aquelas dificuldades, mas são minhas também. Né? E aí eu não dou conta disso e acho que é só dele. E aumenta a indiferenciação. Essa dificuldade é muito grande, porque a maioria das famílias ali tem um nível de indiferenciação muito grande. Não conseguem reconhecer o que pertence a mim, o que me define, quais são as minhas dificuldades, quais são as do outro, e acabam se emaranhando ali nos conflitos, no discurso. E em relação às identificações projetivas, elas são provocadas por situações emocionais frustrantes do presente, nas quais os indivíduos sentem-se ou negligenciados ou desconsiderados pelos parceiros, nas expectativas. E aí, dessa forma, o cônjuge que projeta enxerga no outro as partes más, não elaboradas e conflituosas que, na verdade, lhe pertencem. E aí aparece muito uma divisão. O outro é o vilão e eu sou a vítima. E a função do terapeuta, de casal e de família, é analisar o modo de perceber e reagir dos parceiros.
as suas respostas repetitivas, estereotipadas e as incompreensões e distorções na captação e na comunicação dos temas de conflito. Além disso, é função do terapeuta também intervir para que os membros consigam sair desse ciclo vicioso, onde amarram ao outro as suas projeções sem distinguir o que é seu do que é do outro. E a função também é possibilitar aos membros ressignificar o material trazido às sessões, para que surjam novas construções mentais, né, e não aquele mesmo ciclo de sempre, e novas formas de relacionamento entre eles. Aí eu construí aqui um ciclo do que eu observava nas relações de família. Normalmente, vinha um parceiro ali que iniciava a fala ou um membro da família. E aí, os conflitos do parceiro 1 mal elaborados, difíceis de lidar, eram projetados no parceiro 2. Normalmente, esse é que tinha o discurso mais de enxergar esse como o vilão. Projeta nesse parceiro 2, às vezes de maneira violenta ou em tom de expectativa ou de exigência. É muito comum vir nas famílias esse discurso de que ele não me deu, ele não faz nada, ele faz sempre, sempre, tudo. Uma coisa muito polarizada. Esse parceiro 2, ele acolhe ou não essa projeção, mas ele também projeta as insatisfações. Então, quando o outro começava com esse discurso do tipo, ele sempre faz isso, parece que é para me atacar, aí o outro vinha com um discurso do contra, né? Não, mas também teve aquele dia que você fez isso, e aí eles não saíam desse diálogo circular, do tipo um acusando o outro, um enxergando no outro essas partes más, tendo o outro como vilão, focando sempre no outro e não focando em si mesmos. E eu via que isso impedia o crescimento ali da família ou do casal. E, dessa forma, o ciclo da indiferenciação e da projeção é retroalimentado. E aí voltava nessa mesma ladainha. E aí eu me perguntei, como ajudar o casal ou a família a sair desse ciclo vicioso da projeção e indiferenciação, porque isso atravancava o avançar da terapia e o avançar ali das questões do casal ou da família. E aí, eu coloquei aqui, só de maneira didática mesmo, as etapas da terapia de casal, da minha forma de trabalhar, de ver, do que eu absorvi do curso. Primeiro é uma identificação dessa queixa, um acolhimento, né? E aí eles vêm com esse discurso todo cindido, todo indiferenciado. No segundo ponto é a identificação da demanda real. E aí são necessárias algumas sessões para investigar mais profundamente o que está por trás da queixa inicial. Então, eu uso da escuta, faço entrevista, às vezes com algumas perguntas direcionadas. Comecei a usar a entrevista da Terezinha Feres também. Uso desenhos, eu gosto muito de desenho, porque o desenho ninguém consegue mentir. A pessoa fez, está ali e o material é dela. Não tem como ela falar, não, é o outro. Não é seu, você desenhou. O genograma também é muito bom, porque aí a gente consegue enxergar ali algumas dificuldades familiares, geracionais. E testes, né? A minha amiga Josi me emprestou um teste que eu comecei a usar num casal e achei muito interessante, que é o inventário de habilidades conjugais. Ele é bom porque a gente pesca ali, dentro das frases, quais são as dificuldades específicas daquele casal. E aí a gente vai trabalhar em temas, né, dentro daquelas que eles ficaram com dificuldade. E o terceiro passo seriam as intervenções. Auxiliar o casal a sair do ciclo vicioso da projeção e identificação. Reintrojetar seu próprio material, elaborar as suas questões e criar recursos para promover a comunicação assertiva e não violenta entre o casal. Porque eu observava que toda vez que eles voltavam num modo de comunicar as insatisfações de maneira violenta e projetada, havia um retrocesso. Então, eu pensei, se eles conseguirem, mesmo que ainda haja insatisfações, mas pelo menos comunicar isso de uma maneira não violenta, o parceiro acolhe melhor essa crítica ou essa demanda.
E aí a construção do material foi em cima disso. E aí o processo de alta é quando a gente observa que o casal apresenta mudanças no discurso sobre si e sobre o outro, em quais papéis ele se coloca e coloca o outro, né, de vítima e vilão. Quando o casal se mostra mais consciente e responsável pelo que sai de si, porque o foco é esse, eu ficar responsável pelo que sai de mim, não pelo que sai do outro. E amadurecido para lidar com os conflitos. Um outro conceito que foi importante também foi o de conversação externalizadora e a criação, né, desse recurso para mudança nas relações, em cima daquele texto ali. Recursos para a construção da mudança. E aí algumas reflexões em cima desse texto sobre a técnica, né, a função da técnica. A técnica é vista enquanto criação de contextos propícios para a mudança. A ideia não é a técnica em si, é o que ela proporciona, é criar um contexto propício para a mudança. A técnica também é um recurso para a exploração criadora dos terapeutas. É uma abertura para as narrativas emergentes, das quais somos coautores, juntamente com os nossos clientes. Então, a gente se vê como parte do processo de mudança, não como um objeto ali de fora, né, um observador alheio. É também vista como recurso para a exploração e reconstrução de significados, a partir da compreensão de como as pessoas constroem as suas verdades, né, sobre si mesmas, sobre seu mundo e os relacionamentos. E pode ser vista também como uma nova gestalt, ampliando perspectivas, co-criando novas narrativas organizadoras da experiência. Então, a técnica ela tem essa função. E ela deve ser utilizada como um meio, e não como um fim. Um meio para propiciar algo. A conversação externalizadora, ela diz que ela permite o quê? Que se aborde os problemas como sendo problemas e não pessoas. Isso aqui é fundamental. Quando as pessoas compreendem isso no processo de terapia, elas já deram um passo em direção à alta. Porque é muito comum as pessoas, no discurso, apresentarem que o problema é o outro, a pessoa do outro. Né? E quando a gente consegue separar que há uma situação aqui, mas que o outro não é um problema, é uma situação incômoda, mas o outro não é o problema. Ajuda muito. Favorece que se considere os problemas como entidades separadas das pessoas, objetivando-os e adotando uma atitude positiva, que remove de campo quaisquer perspectivas de recriminação, culpabilização e julgamento em relação às pessoas que os vivem. Então, ela favorece isso, quando as pessoas compreendem que há uma situação, mas que o outro não é um problema, elas conseguem se libertar da coisa da acusação, da culpa, da recriminação, do julgamento. Portanto, tais conversações permitem a desconstrução das narrativas que tendem a perpetuar vítimas e vilões, bem como o sentido de não ser possível a autoria da existência. É esse discurso mesmo cindido, né, de que eu enxergo o mal como lá fora e o bom está aqui dentro. Então, a ideia é integrar, eu reconhecer que eu também tenho o mal aqui dentro e que o outro também tem o bom dentro, né, integrar o objeto ali dentro das pessoas. Uma das principais decorrências da externalização como um posicionamento dentro do discurso é que as pessoas assumem o papel de agentes e não de pacientes, à medida que falam dos seus problemas. E o terapeuta também sai dessa função de salvador, que é a terceira função, né? Se tem uma vítima e um vilão, tem, às vezes, um salvador ali. E a gente também sai desse lugar, de que eu não vou resolver seu problema. Eu estou aqui como um mediador, um recurso para a mudança, mas não como agente responsável por mudar a questão. Depende da família, todos nós somos agentes. E aí, a técnica é utilizada da seguinte maneira, eu dei esse nome, treino de comunicação assertiva e não violenta. Na etapa da intervenção, na terapia de família ou casal, é discutida a diferença entre os 3 tipos de comunicação, passiva, assertiva e agressiva através de um vídeo. Então, é como eu utilizo lá no consultório, que eu fiz para vocês enxergarem. Primeiro, então,
quando eu começo a intervir na etapa da comunicação não violenta, eu passo esse vídeo para as pessoas perceberem que existem formas diferentes de se comunicar. E que algumas têm o efeito de afastar quem ouve, porque são agressivas. Ou a pessoa ela entra num modo de defesa e ataque de volta. Então, se eu consigo falar de uma maneira não violenta, há muito mais chances do outro me ouvir e sair desse mecanismo de defesa. Depois é utilizada a técnica do treino de comunicação assertiva e não violenta, e aí eu faço um fechamento com considerações importantes. Eu coloquei aqui brevemente o que eu discuto com eles, que é discutido no vídeo. É um modelo de comunicação passivo. O objetivo desse modelo é evitar o conflito. A pessoa normalmente tem medo de se posicionar e desagradar ao outro, importunar ou tomar decisões. Então, ela fica projetada, mas na via do eu me escoro no outro, né, para que ele dê a cara a tapa. E aí acaba que a pessoa e a família não têm crescimento. O modelo agressivo, o objetivo é valorizar a si mesmo, mas acaba desvalorizando ao outro. Quando esse tipo de abordagem é utilizado, são visíveis sinais de hostilidade, menosprezo, desconsideração e intolerância, muito comum nas famílias. E o modelo assertivo, o comportamento caracteriza-se pela capacidade de afirmação das opiniões, vontades e sentimentos próprios, mas também se respeita e promove a afirmação dos outros. Então, uma consideração mútua. Visa a afirmação e a aceitação do interlocutor. O comunicado assertivo deseja que ambas as partes ganhem, caso seja possível. No entanto, se for necessário, ele se posicionará e falará de assuntos conflitivos, mas de modo não violento. É uma comunicação simples, direta, expressiva e centrada na autoafirmação. E aí uma coisa que eu gosto de discutir com eles é o seguinte: não há um modelo correto apenas, porque em algumas situações a gente pode precisar da passividade ou da agressividade. Por exemplo, se eu vou ser assaltada e eu quiser bater um papo assertivo com o assaltante, eu vou tomar um tiro na testa. Nesse momento, na minha visão, é melhor ser passivo. Do tipo, você está certo porque não adianta eu discutir, eu me coloco muito em risco. Né, em algumas outras formas de comunicação, por exemplo, esportes, se eu for assertivo ou passivo demais, eu não vou conseguir atingir um objetivo. Então, às vezes, é necessária agressividade. Só que, nas relações, a assertividade deveria ser a forma mais utilizada de comunicação. E aí a técnica é a seguinte, eu queria fazer com vocês para que vocês aprendam. Eu vou distribuir aqui algumas fichas. Eu vou pedir para outra pessoa agora ler a frase e expressar o que está sendo pedido. Você está sentindo seu espaço? Tem que ensinar. Não, primeiro eu vou ler, né? Sim. Você está sentindo seu espaço invadido pelo outro. Manifeste-se de maneira respeitosa. Eu vou falar de maneira respeitosa aqui. Porque na prática não é assim. Eu já falei com você que eu não vou parar de fazer o que eu gosto. Você está invadindo minha individualidade. Quando eu casei com você... Eu casei com você, mas eu não quero me anular. Já cansei de falar com você. Se não for desse jeito, infelizmente, nós vamos nos separar. A ideia é a gente perceber que o conteúdo da comunicação é importante de ser transmitido, porque a pessoa está se sentindo incomodada, né? Mas a forma prejudica, às vezes, quem está ouvindo, o ouvinte, de absorver o recado, porque ele interpreta aquilo como sendo um ataque a ele. E aí, quando a gente muda a forma de falar, ajuda um pouco mais a sair desse ciclo aí de que eu lanço minhas coisas, aí o outro lança de volta e a gente fica na mesma questão. Por exemplo, uma maneira de falar sobre
esse assunto, mas de uma maneira diferente, o que a Cláudia trouxe, seria o seguinte. Quando eu falo, eu me sinto invadida quando você faz isso, tal e tal coisa. Eu me sinto, eu já trouxe a fala para mim. Quando eu falo, você está invadindo o meu espaço, eu já estou acusando o outro de que ele fez algo ou de que a intenção dele foi invadir o meu espaço. E às vezes a intenção não foi essa. Normalmente as intenções não batem com o que nós sentimos. Às vezes o outro está só com as dificuldades dele ali e acaba... a gente se sente incomodado com aquilo. Então, quando eu jogo que você fez isso, eu já projetei. Quando eu falo, eu percebo, eu me sinto assim quando você faz isso, eu já estou trazendo o discurso para mim. Né? E aí, nessas frases, eu trouxe aqui alguns modelos para a gente pensar nas duas maneiras, para ficar mais claro. O azul aqui é o assertivo. Eu me sinto chateada quando tenho que conversar e você mexe, quando tento conversar e você mexe no celular. Ao mesmo tempo, me passa a impressão de que não está me ouvindo nesse momento. Eu gostaria que pausasse o que está fazendo por uns minutos. Isso seria importante para mim. Em nenhum momento aqui nesse discurso, eu falei que a intenção do outro foi A, B ou C, ou eu falei, você me causou isso, porque essa ideia de que o outro causa coisas na gente, para mim não cola. O outro faz algo e eu me sinto assim ou assado. Ele não causou. Eu é que me senti, eu sou responsável pelo meu sentimento. E aí a ideia ali da técnica é a pessoa, o casal, a família, perceberem que eu sou responsável pelo que eu sinto. O outro, ele faz algo, mas eu sou responsável por me sentir chateada. Porque outra pessoa poderia não se sentir chateada. E aí eu paro de projetar o discurso nele. Aí uma forma, né, não assertiva. Você nunca me dá ouvido, parece que faz toda vez a mesma coisa, só para me atingir. Você me deixa morta de raiva. Então tá tipo assim, você é o causador do meu mal. E não cola o discurso em si. Né? É um discurso irresponsável. Você que é o responsável. Outra forma, eu notei que esqueceu de guardar os sapatos no lugar. Né? No exemplo ali do Carlos, que tinha a ver com a organização da casa. Ele está falando de um problema externo. Lembra da conversação externalizadora? Tem uma coisa que eu notei, que ela está fora do lugar. É um discurso que não é projetado. Gostaria que amanhã tentasse se lembrar de colocá-los no lugar certo. Seria muito importante para mim manter a casa organizada. Aí um discurso projetado. Pela milésima vez, você esqueceu os sapatos fora do lugar. Você nunca faz nada que eu quero, só sabe me deixar triste, ou chateado, ou com raiva. É a ideia de que o outro é o causador dos meus sentimentos, e não é. Ele fez algo e eu me senti assim, eu sou responsável por isso que eu estou sentindo. Embora, se me incomodou, é importante eu comunicar ao outro que me incomodou. Mas eu não vou falar no discurso que ele é o causador. Mais alguém quer tentar fazer esse jogo aí de falar ou assertivamente ou projetadamente? Aqui ficou, você percebeu que o outro ficou com raiva ou chateado por algo que você disse. Tente reparar a situação. Aí é aquela coisa, né? Ele ficou chateado por algo que eu disse. Eu sou responsável pelo meu comportamento e pelo meu sentir. Então, às vezes, né, dependendo do que eu vá falar, pode aumentar a raiva ou diminuir a raiva. Que também não... Depois que eu falei, agora quem está elaborando é o outro, não sou eu mais. Uhum. E aí eu acho que uma forma de reparar seria, olha, o que eu disse é o que eu estou sentindo de fato. Porque também não dá para poder ficar mensurando como que isso vai impactar no outro. E eu só notei que ele ficou chateado. Eu notei que você ficou chateado. E isso que eu disse é o que eu estou sentindo. Talvez eu não usei a palavra certa ou algo do tipo. Mas... né, se você quiser conversar a respeito para melhorar o que você está sentindo, a gente pode conversar. Porque também como é que eu vou fazer com que ele não se sinta mal mais? Eu posso dar espaço para que ele fale dessa raiva. Mas também mudar o que eu estou sentindo diante do comportamento fica complicado. E talvez, uma próxima vez, eu usar uma palavra mais amena, conversar de um jeito mais tranquilo, para não causar tanto sofrimento, assim. Uma maneira que eu gosto de usar isso aí, a questão da reparação.
Quando eu percebo que o outro se sentiu chateado ou triste. Sem falar também que eu que sou o vilão e ele é a vítima, no discurso, né? Falar, me perdoa, porque você se sentiu assim, porque aí eu estou também julgando para o outro lado. É falar, olha, eu percebi que você está triste ou chateado, mas a minha intenção não foi essa. Quando eu fiz isso ou falei aquilo, a minha intenção era A, B ou C. Então, a gente reconhece e valida o sentimento do outro, mas fala, minha intenção foi diferente. Ou, às vezes, não foi diferente, porque casal é danadinho. Às vezes, a intenção foi machucar mesmo. E aí, a gente pode falar isso também. Eu estava com raiva e a minha intenção naquele momento era te magoar. E aí, a pessoa pede desculpa e repara o erro. Nas duas situações, tanto quando eu reconheço que a minha intenção não foi aquela, ou quando eu reconheço que a intenção foi aquela, eu reparo o erro. Por quê? O outro se sentiu triste. É um espaço de considerar ao outro. Ele tem direito de sentir-se triste ou chateado, mesmo que a minha intenção não tenha sido aquela. Eu gosto, às vezes, de usar um exemplo que eu vivenciei com a minha filha. Por exemplo, a gente estava saindo do carro, e aí, quando eu olhei para o portão da escola, a mulher já estava fechando a porta. E aí, eu agarrei no bracinho dela, falei, corre, Ellen! E saí puxando. Só que eu tenho 1,70 m e a menina está com 1,5 m, 10. Nesse movimento de ir correndo e segurando ela aqui, bolsa aqui, aí ela tirou o braço assim e falou, ai, mamãe, você me machucou. Aí eu, lá de olho no portão, e pensei, eu vou ter que reparar. De qualquer maneira, qualquer coisa eu bato ali e peço para abrir. Eu falei assim, filha, eu percebi que você se sentiu machucada. Eu sempre uso essa fala para ela, você se sentiu. Não jogue suas coisas em mim, que eu estou atenta. E eu também espero não jogar as suas. Quando eu jogar, eu vou ficar atenta também. Eu faço esse movimento com ela. Você se sentiu machucada, mas não foi a minha intenção te machucar. A minha intenção foi que a gente andasse mais rápido para o portão não fechar. Você percebeu que está fechando? Aí ela, é mesmo. Aí eu falei assim, então como é que a gente vai fazer para chegar lá a tempo antes de fechar? Isso tudo eu na agonia, tipo, o portão vai fechar. E aí agindo como psicóloga, mãe, ainda por cima lá no portão fechando. Aí ela falou assim, então eu consigo correr junto com você. Eu falei, então tá bom, então não vou te segurar e você corre junto comigo. Aí foi eu lá e ela do lado, ninguém tocou em ninguém, e a gente chegou no objetivo. Porque o objetivo que eu peguei, que a forma como eu fiz primeiro, para mim estava muito boa, mas para ela não estava, porque ela estava com o braço levantado lá em cima, porque ela é pequenininha. E aí, como eu tenho trabalhado muito com famílias nisso, para mim saiu fácil naquela hora, a reparação. Então, mas para a família não é. Precisa de treino, precisa de introjetar os conceitos da questão da projeção, da comunicação violenta ou não violenta, né? Senão não sai. Senão, na hora da briga, o que sai é você é o vilão. Você me causou, você me deixou. Ninguém deixa ninguém nada. Ele faz algo e eu me sinto. A questão é minha. E esses são os aspectos importantes, né, para eles introjetar esses valores. Colar o discurso em mim. Eu me senti, eu percebo, eu interpretei, me parece. Não tirar conclusões sobre a intenção do outro. Descrever situações concretas. Às vezes vem no discurso também de você fez só para me atingir. Eu tenho a bola de cristal e eu sei o que está no coração do outro e que a intenção dele foi essa. Não, a gente não sabe a intenção do outro. Expressar sentimentos. Eu me sinto triste, chateada, eu me sinto desvalorizada, eu me sinto invadida, eu me sinto desrespeitada. Tem que expressar. Focar em soluções. Oferecer ao parceiro maneiras de mudar ou falar claramente como gostaria de ser tratado. Ou que ele agisse da próxima vez. E não daquela, porque aquela não tem como reparar mais, assim, na hora, né? Tem como reparar depois. Não generalizar o erro, porque um discurso também, às vezes, vai nisso. Você sempre faz, aí vai lá e pega conflito de 10 anos de conflito. Porque aquele dia você fez isso, no outro aquilo, no outro aquilo, no outro aquilo, e o foco é no aqui e agora. A gente vai usar o passado como uma forma de entender o funcionamento. Entendeu? Deixa o passado para lá. Você vai pegar do que aconteceu hoje. Não ressuscita defunto a vida inteira, não. Nunca faz nada. A ideia é falar somente daquela situação específica. A não ser que tenha alguma ali que eu ainda estou magoada e eu gostaria de tocar no assunto. Mas não usar no sentido
que o problema é quando eles usam essas falas passadas para rebater. Então, um está falando assim, hoje eu fiquei chateada, eu me senti chateada com tal situação. Mas teve um dia que você fez isso também comigo. Aí ela ressuscita para atacar de volta. Né? E aí a ideia é ajudar o casal a sair disso. Eu vejo duas coisas nessa questão da fala passada. Uma é essa que você falou. Às vezes, um dos dois, né, ele vai voltar em várias questões, aí o outro fala. Lá vai ela de novo. Né? Então, quer dizer que já é recorrente. Mas, muitas vezes, essa volta é uma volta para sinalizar, digamos assim, uma desconfiança, por exemplo, se fosse o caso da desconfiança, o contexto, né, que se perpetua. Quando a pessoa traz a repetição do passado, muitas vezes ela está falando de uma perpetuação de um comportamento do outro irrelacional. Outra coisa é esse segundo ponto que você tocou, que esse eu acho que a gente tem que fazer uma intervenção, que é quando a pessoa volta no passado, aí o outro fala assim, não, bem, mas eu já não faço isso, né? Foi muito tempo, né? Aí o outro ainda corrige. Então, eles próprios sinalizam para a gente se o retorno é um retorno, digamos assim, só para solidificar um erro, embora já tenha mudado na atualidade, tá? E esta não é um comportamento terapêutico. Isso eu acho que a gente tem que intervir. Falar assim, tá, mas atualiza. Bota o F5 aí, aperta o F5. Entendeu? Atualiza, mas hoje ainda está fazendo? Ou o outro assim, denuncia, né? Que fala assim, mas eu não faço mais isso, né? Já tem um tempo que eu parei, né? Então, assim, tem vários motivos de retorno ao passado, que a gente tem que estar atento para poder entender o que a pessoa está querendo dizer com aquilo. Ótima colocação, Denise. Outro ponto importante, solicitar e não exigir. Entender que o outro é livre para recusar o meu pedido e para pensar diferente. O que falta em mim, eu é que tenho que lidar. Às vezes a gente quer que o outro supra as nossas necessidades por completo e coloca o outro nesse lugar. E às vezes a pessoa acha que então vou usar a técnica, eu vou usar a fala assertiva e ele tem que me atender. Mas às vezes o outro não vai querer, lide com isso. Porque ele é outro. Às vezes naquele momento ele não vai querer. Outro aspecto importante que eu acho que tem que ter nos relacionamentos, perdoar. Entender que todos nós somos falhos, todos erramos, fazemos apenas o possível naquele momento, conforme a nossa compreensão, que é limitada, os desejos, as dificuldades e as potencialidades. E agradecer e reconhecer ações e gestos que gostamos e nos fazem sentir felizes. E, às vezes, eu até uso um recurso, isso mais com família, quando está criança junto. Porque no casal aí eu incentivo mais o diálogo, mas quando tem criança ou adolescente, aí eu faço isso com eles. A gente cria lá no consultório uma caixa do reconhecimento, ou um pote do reconhecimento, para que as pessoas consigam focar nos aspectos positivos. A ideia não é desconsiderar o que está ruim, mas não tornar isso como o enfoque principal. E aí eles colocam lá, eles criam a caixa ou o pote da gratidão e do reconhecimento. E aí eles escrevem bilhetinhos. Então, se a criança é pequena, às vezes ela vai fazer um desenho só. E aí os pais também vão comunicar com ela o que eles querem através de algum desenho, se ela não está alfabetizada ainda. Se já está, vai ser através da escrita. E aí eles colocam, e aí o outro olha lá, esse aqui está com o nome de fora para a mamãe, para o papai, para fulano, para ciclano, abre esse para mim. Eu fiquei muito feliz quando você guardou os sapatos, por exemplo, a mãe para o filho, no lugar certo hoje. Muito obrigada. Porque ela está reconhecendo que ele fez e ele era livre para não fazer. Que é dentro desse conceito aqui, ó. O outro é livre para não fazer. Ele não está aqui para me atender. Embora ele possa me atender, ele não está aqui para me atender. Aí eles vão reconhecendo o que o outro está fazendo e falando, isso foi importante para mim. Sem ser no tom de exigência, você tem que fazer. Porque não tem que fazer. Embora se fizer, ótimo, beleza, facilita, mas não tem que fazer. E é isso.
Queria agradecer Denise, querida, até fosse querida ali, muito querida, representante dos professores, mas todos os professores também foram importantes nesse processo. Aos colegas, que viraram amigos pelas trocas enriquecedoras e pelos laços estabelecidos, porque sem afetividade não há aprendizagem.